apresentação que eu vou fazer é uma apresentação, é uma aula. Eu, tal como o meu amigo Macorra, eu achei que devia falar destes assuntos com a profundidade necessária para ser entendido e não para que estivéssemos aqui com temas teóricos muito aprofundados sobre esta temática. E então decidi fazer esta apresentação precisamente para dar a conhecer. E como eu disse logo de início, quando de manhã falei, as aerocidades só funcionam com a participação da sociedade civil. Se a sociedade civil não participar, as aerocidades não se concretizam. Pode haver projetos isolados, ora de economia, ora de cultura, ora de desporto, mas se não houver a participação em que as pessoas se envolvam todos, não existe uma verdadeira construção do que é a aerocidade. O que é que eu vou falar então com a minha apresentação? Em primeiro lugar, os objetivos, depois a definição. Eu acho que é melhor fazer assim. Eu não estou ali porque estou com uma grande dor de costas e a coisa ficava pior e então optei por ficar aqui sentado. É por isso que eu não estou ali. Depois temos a política regional e a coisa europeia, a cooperação transfronteiriça, as aerocidades, conceitos e experiências europeias e a aerocidade de Elvas Badajoz Campo-Maior. Qual é o objetivo? Há bocado estava aqui o professor Júlio Moraliseda, que agora não o vejo, e ele falou que cada vez mais as regiões periféricas e de baixa densidade da União Europeia são regiões que se afastam mais em relação ao centro da Europa. Temos incluído as regiões transfronteiriças. E isso ocorre porquê? Porque, segundo vários estudos, existe uma baixa eficiência transfronteiriça de alguns investimentos. Durante séculos, e sobretudo durante o século XX, as autoridades centrais que comandaram o desenvolvimento local privilegiaram políticas de duplicação de um lado e outro da fronteira e isso não contribuiu para um verdadeiro desenvolvimento, como foi falado pelo Julián. Bem pelo contrário, de um e do outro lado da fronteira perde-se população, a população está extremamente envelhecida. Quer dizer que por muitos investimentos e milhões de euros com investimentos comunitários, essa situação não se alterou num lado e do outro da fronteira. Por outro, temos projetos economicamente não sustentáveis ou demasiado vinculados a fundos comunitários. Há aqui um problema, é que, e como disse há bocado também o meu amigo Macorra, nós temos um problema aqui que é muitas vezes os processos de cooperação estão só vinculados a fundos comunitários. Se a torneira se fecha, a cooperação deixa de existir. Isso é um grande problema das zonas de fronteira. Mesmo no centro da Europa isso acontece, ou seja, mesmo em sítios onde existe uma maior dinâmica de cooperação, esta situação ocorre. Há cooperação, há aerocidades, enquanto houver fundos comunitários. Então, o que é que eu pretendo? Pretendo mostrar que a cooperação transfronteiriça surge assim como um dos principais objetivos da política regional e de coesão europeia, consubstanciada em estruturas de cooperação como as aerocidades, as aerorregiões e outras formas de cooperação transfronteiriça. Para percebermos estas transformações, temos, em primeiro lugar, perceber a alteração dos conceitos de fronteira. A fronteira, mesmo a nossa fronteira que nós conhecíamos aqui de Elvas, e quando íamos a Badajoz, entendíamos a fronteira muitas vezes como um lugar de separação, um lugar vigiado, um lugar de quê? De guerra. Um lugar de batalhas. Um lugar que desqualificou esses territórios. Mas, mais recentemente, temos outra perspectiva do que é as cidades. O que é a fronteira. Mas também são espaços de encontro a nível económico, comercial, religioso, que se tende a aprofundar com o processo de integração europeia. As fronteiras, como eu tinha dito, são as regiões, sobretudo no sul e no leste da Europa, as regiões de fronteira são as regiões mais pobres da União Europeia. No geral, a não ser algumas zonas do centro em declínio industrial, a verdade é que a periferia europeia, quer no centro da Europa, quer no leste, quer em toda a zona dos Balcãs, são as regiões mais pobres da Europa. E porquê é que isso acontece? Em primeiro lugar, historicamente foram espaços de guerra, de insegurança, ou seja, espaços onde não se fez investimento. Depois, são obstáculos linguísticos, culturais, sociais, políticos, antropológicos e identitários que dificultam a cooperação. Em muitos países, nomeadamente, por exemplo, nas fronteiras do leste, ainda hoje os nacionalismos que surgiram em todas aquelas áreas é um fator que dificulta a cooperação transfronteiriça. Depois temos obstáculos administrativos, que eu vou aprofundar mais aqui a seguir, obstáculos administrativos, legais, políticos, que dificultam a cooperação também transfronteiriça. Durante anos, elevados custos da transação e as taxas alfandegárias dificultaram o seu desenvolvimento antes da União Europeia. Depois, o facto de haver uma fronteira
cortou o interland natural, económico e funcional de muitas regiões. Se não houvesse uma fronteira, a influência de Elvas podia estender-se para Badajoz, tal como a de Badajoz podia estender-se de outra natureza para Elvas. Depois, ainda hoje persiste a inexistência de instituições, entidades locais que consolidem uma cooperação transfronteiriça. Não há instituições a cooperar umas com as outras. Nós agora começamos a ver com alguma alegria que começa a haver movimentos no âmbito da saúde, da economia, de cooperação, mas acontece que não houve durante séculos e não houve durante o século XX e o século XXI instituições para a cooperação transfronteiriça. Depois foram feitos ao longo dos séculos reduzidos investimentos produtivos locais em equipamentos e infraestruturas realizados pelas autoridades nacionais. Isto tudo faz que os territórios da União Europeia sejam extremamente marginais, subdesenvolvidos, esquecidos, problemáticos nos contextos nacionais e nos contextos europeus. Elvas é marginal em relação a Lisboa e Elvas e a Aerocidade, marginal no contexto de Lisboa e no contexto depois da Europa. Quando analisamos aqui o PIB, neste lado temos o PIB, vimos que realmente todas as regiões que se encontram mais a vermelho escuro, no sul da Europa, do leste e do oeste, na zona Balcã, são neste momento as regiões mais pobres da Europa. Aquele quadro que há bocado também o Ricardo mostrou, mas com outra informação, mostra-nos também isto, que é o seguinte: perdem-se milhões de euros anualmente na União Europeia e nas zonas fronteiriças, porque o efeito fronteira vai encarecer todo o processo, toda a economia e toda a articulação económica. Nós temos dificuldades, temos barreiras económicas, barreiras financeiras, barreiras administrativas, barreiras políticas, e isso tem um custo anual na União Europeia. Peço desculpa. E então temos aqui um conjunto de obstáculos que são retirados de vários artigos que tive a ler no âmbito do doutoramento a realizar. E esta informação é a seguinte. Acesso, um dos grandes problemas, e o Ricardo trabalha nisto, na várias documentação disso, é que em muitos sítios não há informação estatística ou mesmo informação sobre como fazer cooperação transfronteiriça, como eliminar as barreiras. Há falta de informação estatística, como foi falado ali pelo meu amigo Macorra. É muito difícil fazer um estudo entre Portugal e Espanha. Mesmo aqui, eu estou em Elvas, utilizando o INE e utilizando o INE espanhola, é muito difícil fazer uma compatibilização dessa informação. Por isso mesmo, como se dizia há bocado, os estudos territoriais são muito difíceis de fazer aqui. E numa perspectiva de desenvolvimento de uma política de ordenamento do território para toda esta área, é fundamental haver uma base estatística com uma construção transfronteiriça. Depois, temos limitações jurídicas decorrentes das diferentes legislações nacionais, mesmo transportes da União Europeia, níveis administrativos com diferentes estruturas de competência. Basta ver, por exemplo, aqui entre Portugal e Espanha, nós de um lado temos o poder central e as autarquias, do outro lado temos 3 níveis. 3 níveis que têm todos diferentes competências. Isto vai fazer choques e barreiras quando queremos implementar algo de determinados projetos. Débeis estruturas de governança. Já vi e diferença entre as instituições. Até há bem pouco tempo, as instituições de um e do outro lado da fronteira não tinham interesse nenhum em fazer qualquer tipo de cooperação. Basta ver também os dados do Interreg, não deste quadro comunitário, mas do quadro comunitário anterior. E uma das coisas que me surpreendeu bastante é que só havia um projeto muito pequeno de Interreg entre Elvas e Badajoz. Não havia mais projetos nesse âmbito de Interreg. Depois, indiferença das instituições, experiência limitada das autarquias locais e regionais no desenvolvimento e gestão de programas transfronteiriços, forte dependência dos financiamentos comunitários, era aquilo que eu dizia: se há dinheiro, há cooperação e há aerocidades; se não há, em alguns casos, acaba por desaparecer. Problemas na sintonização de fluxos financeiros, relações de competitividade. Há uma coisa que ainda hoje permanece, e é uma coisa que eu queria deixar aqui esta mensagem, que é o seguinte: por mais que haja redes de cooperação, vai haver sempre competição. Fica aqui claro. A única coisa que se pode fazer é alterar a perspectiva dessa competitividade. E é pensar em investimentos de um ao outro lado da fronteira, mas perspectivados numa componente transfronteiriça. Baixo empreendedorismo, todos nós sabemos que o interior do país e baixo associativismo faz com que haja uma baixa cooperação. Mas como disse há bocado, e o Ricardo já passou, não passou os dados todos, mas passou alguns também já,
em que as fronteiras são extremamente importantes na União Europeia. 40% da área do território comunitário, 30% da sua população, isto é, 150 milhões de pessoas moram nas fronteiras da União Europeia, 30% da riqueza produzida metida em PIB, 2 milhões de trabalhadores, e este dado é impressionante porque isto ocorre muito no centro da Europa, que é 1,3 milhões são trabalhadores transfronteiriços. Ou seja, diariamente deslocam-se, por exemplo, entre países como a França, o Luxemburgo, a Bélgica, a Holanda, e o Ricardo pode-me corroborar isso pela experiência que tem. Existe uma deslocação muito acentuada de mobilidade laboral entre esses países. Portanto, isso é muito importante. E eu entro agora aqui nesta fase para começar a tentar explicar porque é que isto acontece, ou seja, porque é que existe heterocidade. Porque eu não quero que as pessoas cheguem e às vezes escrevem nos blogs e não sei o quê, e dizem ainda quer cá ser porque vem aí Campanhó, Campanhó não, Badajoz. Vem aí Badajoz e Badajoz tira-nos isso e não sei o quê, parecendo que é uma estrutura que nós, quem estuda estas áreas, estamos a inventar alguma coisa. E aqui o que estamos a falar não estamos a inventar nada. Este processo de heterocidade transcorre de uma evolução que ocorre desde 1957, com a assinatura do Tratado de Roma. Depois, isto vai evoluindo com os fundos comunitários, com o mercado interno único, onde começa a surgir o conceito de economia coesão económica e social. Depois temos os fundos de coesão, temos o Acordo de Schengen, temos a moeda única em 2002, temos o Tratado de Lisboa e a última grande novidade em tudo isto é a cooperação territorial. E isto faz com que, à medida que se foi aprofundando nestes 50 anos ou mais da União Europeia, foram criados mecanismos de política regional com vista a reforçar a cooperação transfronteiriça. E é aqui que se encontra o conceito e é desta evolução que cada vez mais foram aprofundando os sistemas de cooperação territorial, e é por isso que nós hoje estamos aqui a falar, por exemplo, de aerocidades. Mas as aerocidades que eu estou aqui a falar, as pré-elvas, para vocês terem uma noção, na Europa, na Escandinávia, elas já existem desde os anos 50. Já temos experiências de cooperação, não tão aprofundadas como nós agora temos, mas já existem estas experiências em toda a Europa. E há uma coisa fundamental que nós temos que ver aqui, que é nomeadamente os fundos de coesão, a coesão económica, social e territorial, e é ela que explica também porque é que existem eurocidades, euroregiões e outras estruturas de cooperação. A cooperação económica, com a coesão económica que procura-se todas as regiões, se aproxima ao nível de quê? De PIB. A coesão social tem a ver com o quê? Sobretudo de equipamentos, ao nível da instrução, do desemprego. O que se quer é que se uniformize também todas essas áreas em termos de taxas de desemprego. E, por fim, temos a coesão territorial, que foi a última a ser introduzida na política regional. E esta política regional visa a gestão do património, visa que todas as regiões tenham os mesmos níveis de equipamentos, e eu gostava que fixasse este termo, que todas devem ter os mesmos níveis de equipamentos, e há uma coisa fundamental para a partir de agora, quando eu falar da aerocidade, que se entenda a aerocidade. E isso tem a ver com o conceito de policentrismo. O policentrismo tem a ver com a política de ordenamento da União Europeia, e eu vou explicar agora o que é o policentrismo, mas é neste conceito de policentrismo que se entende a explicação entre os centros urbanos. E o que é o policentrismo? É a colaboração em rede entre os diversos centros urbanos, numa estrutura que se chama estrutura mais horizontal. Esta estrutura de policêntrica tende a responder ao modelo de desenvolvimento urbano que surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial, chamado modelo centralista, que é aquele modelo que temos em Portugal. Temos o centralismo do Porto, temos o centralismo de Lisboa, e à medida que nos afastamos, como dizia há bocado o professor Julián Moral e Seda, os níveis de riqueza vão diminuindo. Aumenta o envelhecimento, aumenta o desemprego e, portanto, isto tem a ver com passarmos de um modelo centralizador, que era não só comum em Portugal, mas também em Espanha, com Barcelona, com Bilbao, com Sevilha. Eram modelos centralizadores em que os níveis de desenvolvimento iam diminuindo à medida que nos afastávamos do centro do país. É isto que temos aqui. Se vocês olharem lá para cima, temos o chamado modelo centralizador. É um modelo que, a partir de um centro,
decorrem vários centros à volta desse centro, e em que o centro esvaziava todos os territórios à volta. O modelo que temos aqui de policentrismo é todas as estruturas em rede a colaborarem umas com as outras, em que há uma complementaridade. Elvas oferece, por exemplo, o património mundial, Badajoz oferece as universidades, que a maior oferece a Delta Café. E geram-se complementaridades entre eles. E é este modelo que a maior oferece, no sentido que é a disponibilidade que tem, mas ninguém é assim, pode perfeitamente ser um parceiro económico. E, portanto, a ideia é esta, estruturas, em vez de ser estruturas horizontais, em vez de estruturas centralizadas, estruturas horizontais em que os centros urbanos colaboram uns com os outros em rede. E a aerocidade não é mais do que isso. É uma estrutura ampla de cooperação, em que os centros urbanos, existe uma complementaridade entre os centros urbanos e com vista a promover uma maior competitividade destes centros urbanos e também um maior desenvolvimento. Outra coisa que é importante sabermos é que a cooperação em Portugal e Espanha é regulada pela Convenção Quadro Europeia de Tratado de Madrid, Conselho da Europa. Foi assinada em 1980, toda a cooperação a nível europeu é regulada portanto, por esta Convenção. Assenta em acordos internacionais, bilaterais e multilaterais, estando focado em entidades territoriais de âmbito local e regional. Depois, esse documento, a Convenção Quadro, adapta-se a cada país e, no que se refere à cooperação entre Portugal e Espanha, ela é feita através do Tratado de Valência. Ou seja, a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, na União Europeia é a Convenção Quadro de Madrid, a cooperação entre Portugal e Espanha é feita através do Tratado de Valência. Trouxe este esquema porque este esquema é muito interessante para nós começarmos a perceber em que lugar está a nossa aerocidade. Para operacionalizar a cooperação transfronteiriça, nós temos entidades com sem personalidade jurídica e com personalidade jurídica. E são estas entidades que vão gerir a cooperação transfronteiriça. Dizer que a parte em que o grau de cooperação é menor não, em que não é tão profundo, é o de cima. Os de baixo são onde existe uma maior cooperação. No caso de Elvas, nós estamos no primeiro, no grupo de trabalho. É aqui que está neste momento, e depois o meu amigo Inácio vai falar sobre isso, é nesta situação que nós estamos. Os grupos de trabalho são geralmente estruturas, sobretudo de assessoria, de elaboração de planos, de elaboração dos planos estratégicos. Portanto, é utilizado sobretudo para estudos no fase de arranque das aerocidades. Portanto, temos aquele que é o grupo de trabalho. Mas tem-se ouvido, como eu tinha dito, de acordo com aquele quadro, momentos cada vez mais aprofundados, ou instrumentos cada vez mais aprofundados de cooperação transfronteiriça. E neste momento, os agrupamentos de cooperação, os agrupamentos europeus de cooperação territorial, são os instrumentos que temos para o instrumento onde se pode aprofundar mais a aerocidade. E é este instrumento também que permite limar muitos das barreiras que eu há bocado referi que existem na cooperação transfronteiriça. Existem várias experiências, já existem 68 agrupamentos de cooperação transfronteiriça, não só de aerocidades, mas também de aerorregiões. São aqueles exemplos que temos ali. Passamos então depois para isto. Então, mas o que é a cooperação transfronteiriça? Bem, a cooperação transfronteiriça é a cooperação entre regiões ou entre autarquias, ou seja, é a cooperação entre entidades subnacionais que visam partilhar experiências com o objetivo de tentar resolver problemas que muitas vezes são comuns. Com esse objetivo pretende-se uma maior coesão e um maior desenvolvimento. No Tratado de Valência, a área de cooperação é esta que nós vimos aqui, ao nível de NUTS 2 e NUTS 3. É aqui que se faz a cooperação transfronteiriça nestas áreas. Ainda temos a NUT que podemos fazer a nível local, mas este mapa que corresponde geralmente ao mapa de intervenção também do Interreg. Há bocado falou-se também de governança. Outro termo que é muito importante para nós começarmos a trabalhar estas áreas é o termo de governança. E o que é a governança? A governança é uma coisa que é uma estrutura em que as autoridades públicas
tentam envolver na cooperação transfronteiriça agentes públicos, agentes privados e a sociedade civil. Neste esquema nós podemos ver isso, ou seja, temos a governança, a instância político-privada, na instância público-privada temos arranjos entre instituições e arranjos entre organizações. Arranjos, quando aqui se fala arranjos, é estruturas de cooperação, ou forma de cooperação. E temos ainda a estrutura empresarial, que também é agora, que começa a entrar nessa parte da governança, estratégias de cooperação empresarial e temos então também a governança empresarial. Ou seja, a cooperação que durante muitos anos, quando foi feita sobretudo entre instituições. Neste momento o que se pretende é que se tem que ter formas de cooperação alargadas, onde não só se incluem as estruturas de governação, os Estados, mas também as associações, as organizações e também o mundo económico. E há uma coisa que é muito importante, que é, falámos em governação, falámos em cooperação e temos que falar de complementaridade. A cooperação transfronteiriça assenta sobretudo nos fatores de complementaridade. E o que é a complementaridade? É, como aparecem ali as diferentes peças, o que se pretende é que cada concelho, cada região, faça uma cooperação entre elas e faça uma complementaridade. É aquilo que eu tinha dito há bocado. Eu ofereço o património, Badajoz oferece às universidades. Campo Maior pode oferecer as festas do povo. Já mudei. Já mudei. E agora estava aqui a pensar, o que é que vai oferecer? Já mudei. Bem, e então é isto. Esta estrutura de puzzle mostra muito o que é. É construir uma realidade para que se utilizem as diferentes peças de cada um dos territórios. E há bocado agora não me lembro o nome. O objetivo é juntar todas as peças para que se resolvam os problemas do território e que os territórios sejam cada vez mais competitivos. Falou-se há bocado de competição. O objetivo principal da cooperação transfronteiriça é aumentar a competitividade dos territórios e, a partir do aumento da competitividade do território, gerar formas de desenvolvimento mais aprofundadas. Há fatores que são importantes, já há bocado falei dos fatores que eram obstáculo. Existe um conjunto de fatores que contribuem para o reforço da cooperação. Quadro institucional e de integração europeia, nomeadamente o processo de integração europeia. Os protocolos que eu já falei a vocês, que eram os bi e trinacionais em matéria de cooperação transfronteiriça. Enquadramentos normativos jurídicos europeus e de cooperação transfronteiriça, ou seja, existem enquadramentos que favorecem a cooperação. Disponibilidade de recursos financeiros a nível dos programas europeus. Longa tradição de experiência de cooperação transfronteiriça na Europa e que nós podemos copiar para aqui. A existência de estruturas comuns à cooperação entre autarquias locais e regionais a nível de estratégias e programas. A existência de políticas de ordenamento do território, a nível europeu e que podem se reproduzir aqui. A existência de corredores de desenvolvimento e de cooperação transeuropeus que podem potencializar as aerocidades. Nós há bocado falámos, tínhamos aqui o eixo 16, que será, ou então, como vai falar depois o meu amigo António, temos o sudoeste ibérico, e portanto, se estes exemplos, rede de transporte, há uma grande rede de transportes, necessidade de serviços e equipamentos, a existência de uma mesma moeda, e há fatores geográficos, recursos naturais, solo, económicos, inovações históricas e culturais, que potencializam também a cooperação. Agora não, foi aqui. Na Europa, existem pelo menos 41 aerocidades estudadas. Da bibliografia que eu tenho, há 41 aerocidades. E temos aqui, da qual eu gostava de destacar a província de Bornonienses, entre Aparanda e Tórnio, fica aqui na Finlândia, aquela lá mesmo lá em cima, que foi a primeira aerocidade. E esta aerocidade tem um trajeto muito engraçado. O fator que despolutou a aerocidade foi a necessidade de construir uma piscina comum entre eles. Mais tarde, construíram centros de emprego em comum, construíram estratégias de bombeiros em comum, estratégias de proteção civil em comum e foram aprofundando. E então desenvolve-se a aerocidade.
Depois temos também outra muito interessante, que eu gostava de lá ir uma vez para ver como é que era, que é esta aqui, eu não me arrisco a dizer aquilo em dinamarquês, que é entre a cidade de Copenhague e Malmö, na qual construíram uma ponte que é muito parecida com a ponte, a ponte Vasta Gama. E a partir dessa construção desenvolveram-se indústrias de ponta e de inovação devido à alta qualificação que tinha a mão de obra. É um dos centros, é neste momento uma das áreas mais inovadoras da Europa. Depois temos esta, que vou só já ver esta, que é a AEC Gorica, Nova Gorica. Esta cidade tem uma história muito interessante. Esta cidade, até à Segunda Guerra Mundial, fazia parte, Gorica fazia parte da Jugoslávia, da Itália. Depois, quando se dá a Segunda Guerra Mundial, as reestruturações de fronteiras, o que acontece é que esta cidade fica mesmo na Itália. E o que é que faz o Tito, o antigo presidente da Jugoslávia? Manda construir uma nova cidade que se chama Nova Gorica. Portanto, tem uma história muito engraçada. Mas não é só esta. Há muitas cidades aqui na Europa que têm essa história que ao longo do século foram, ora pertenciam a um sítio, ora pertenciam a outro, ora foram divididas, que são as chamadas, o que a União Europeia também chama, que são as Twin Cities, ou seja, as cidades gêmeas. Temos vários exemplos. Estes são exemplos de aerocidades que nós temos aqui. Em Portugal, nós temos mais uma, mas eu não consegui encontrar o logotipo. Mas temos em Portugal, neste momento, já 4 aerocidades. A aerocidade do Guadiana, que fica entre Vila Real de Santo António e Ayamonte, e agora também entrou mais recentemente Castro Marim. Temos a de Valença Tui. Temos a aerocidade de Chaves Verim. E temos a aerocidade, que mais recentemente, onde foi assinado. A de Elvas, Campo Maior, Badajoz, não. O não oficial é Elvas, Badajoz, Campo Maior. E há uma coisa que as aerocidades vêm trazer para as cidades. Eu vi pelo menos vi com o meu amigo Macorra, introduziu pela primeira vez este tema da capitalidade, e que a aerocidade visa reforçar a capitalidade, em vez de serem sítios de passagem, é reforçar centros como capitalidade. E as aerocidades visam recuperar a centralidade perdida com os processos de integração europeia, o desaparecimento das fronteiras internas e do controle à circulação de pessoas. Portanto, é reforço da centralidade. Temos a aerocidade de Elvas Badajoz, cujo protocolo saiu, como todos sabem, a 24 de outubro de 2017 e que foi assinada em 3 de maio de 2018. Como eu tinha dito, e depois aqui o meu amigo António vai reforçar isso, localiza-se num centro privilegiado de ligação entre os portos de Lisboa, Porto e Setúbal e Sines, e depois Madrid e depois o resto da Europa. Para finalizar, eu vou dar aqui alguns dados sobre a aerocidade, daqueles que eu consegui fazer uma compatibilização dos dados uns com os outros, porque alguns não é possível, para mostrarmos como entre Elvas e Badajoz e Campo Maior existem diferenças. E que muitas vezes essas diferenças se poderão esbater através da cooperação transfronteiriça. Acho que muitas vezes esta macroescala ou macrocefalia que temos de Badajoz, se nós começarmos a fazer uma gestão mais equilibrada das potencialidades de cada uma das áreas, as aerocidades poderão contribuir para limar estas diferenças de escala entre uns e outros. Eu vou só passar estes dados e depois termino. Então aqui, portanto, a cidade de Badajoz, a aerocidade, no seu conjunto, tem 180 mil habitantes. Claro que Badajoz é a que tem mais população, tem à volta dos 150 mil habitantes. A seguir Elvas com 23.078 e a seguir temos Campo Maior com 8.456. Dizer que no conjunto da aerocidade, o único centro urbano que perdeu população foi Elvas. Campo Maior estabiliza, Badajoz cresce, embora mais recentemente, com dados que o meu amigo António mostrou, temos ali um problema de recuo populacional na cidade de Badajoz também. Depois, índice de envelhecimento. Vimos que a cidade mais envelhecida é Elvas, com 35,9% da população. Segue-se Campo Maior e vimos que Badajoz, devido ao facto de ter crescido muito, sobretudo na década de 80 e 90, há uma população ainda relativamente jovem, o que faz com que a população seja muito menos envelhecida na cidade de Badajoz. Passamos para a taxa de desemprego. Eu posso dizer que estes dados melhoraram, estes dados são de 2011, depois houve uma recuperação. Penso que eu só tenho dados brutos e, portanto, quando faço em termos de comparação com as taxas de desemprego, depois não tenho esses dados. Portanto, mas tomando como dados o 2011, vimos que na aerocidade é um sítio de desemprego. Ou seja,
temos 23,6% em Badajoz, 18,4% em Elvas, e mesmo em Campo Maior, que eu pensava que devido ao facto de ter as empresas na beira e outras indústrias, as taxas de desemprego ainda eram também relativamente elevadas, com 15,1%. Taxa de atividade. Devido ao envelhecimento da população, o número de ativos é muito maior em Badajoz, com 65,9%, enquanto que Campo Maior tem 54% e Elvas é que tem a mais baixa taxa de atividade aqui no nosso distrito, na Eurocidade. População ativa no setor terciário. Nota-se nitidamente Badajoz como uma elevadíssima taxa de população, e o que mostra aquela cidade de serviços que é a cidade de Badajoz. Elvas com 74,4% e Campo Maior tem menos serviços porque tem, a outra parte da população trabalha no grupo Delta, na área parte da indústria. Taxa de analfabetismo, vejam a diferença. A taxa de analfabetismo é de 9,7% em Campo Maior, 8,2% em Elvas e 1,8% em Badajoz. Percentagem de população com ensino superior, vejam a diferença. Badajoz tem 37,8% da população tem o ensino superior, depois Elvas 9,7% e depois Campo Maior 8,6%. Lancei estes dados porque foram os dados que consegui, mas isto mostra que há diferenças e que essas diferenças há que atendê-las a essas mesmas diferenças. E, como eu estou a dizer, agora é que vou dizer, é preciso, e isto vai falar depois aqui o meu amigo Inácio, é que é necessário realmente atender a estas situações todas na análise estratégica que é preciso fazer da Aerocidade, do plano estratégico que é preciso fazer para a Aerocidade, e estas diferenças têm que ser aferidas, trabalhadas, com vista a melhorar a cooperação transfronteiriça aqui entre Elvas e Badajoz e Campo Maior. Agora eu vou pôr já que é isto, espera aí. Obrigado e graças. E portanto, muito obrigado.